Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Eu sou o Vando do canal Vida Versátil e hoje eu quero fazer um vídeo reagindo a esse podcast aqui, tá? É o Redcast, e tá um debate aqui entre um bruxo, né? E entre um católico, tá? Vamos começar aqui. Diametralmente opostas, totalmente aí dispostas a conversar, a trazer esclarecimento, conhecimento para vocês. Então, o nosso bate-papo vai ser uma conversa, vai ser um debate onde a gente vai deixar o tema livre e o tempo também, tá? O tempo livre. A ideia é a gente poder falar abertamente sobre todos os assuntos aqui com respeito, tá certo? Com respeito, hein? Então, podemos Com respeito. começar. Vamos ver. Ah, Vamos ver se vai ter respeito eu mesmo. acredito. Eu pareço ela. Você falou de mostrar os peitos, eu pensei, não, tem a chance de você se identificar com ela. Entendi. Eu ia pedir pra você começar porque eu não sei muito bem o que você defende. Eu vi vários vídeos seus, mas eu não tenho uma noção muito explícita de qual é o seu ponto de vista. Na realidade, eu defendo o não preconceito. Hum, Então, indiferente de qual ponto e qual partida não dá pra você entender, trouxer, né? eu vou sempre defender o não preconceito. É. Então, pra mim, o tema Eu acho que o cara Inquisição, chamou eu acho de que é ela. perfeito. Você pode iniciar falando por que você Eu acho que ele chamou de ela querendo respeitar, né? Aí já entendeu tudo errado, mas tá bom, vamos continuar aqui. a favor da Inquisição, por que você defende a Inquisição. Perfeito. E a gente segue daí. O que acontece, né? Eu acho que existe um preconceito muito significativo com a Igreja Católica, na medida em que não se conhece muito bem o papel que a Igreja Católica tinha na época da cristandade. O que acontece? Ó, Inquisição, que acontece daí pode até buscar nos livros de história, tá bom? No passado, eles faziam tipo um julgamento popular. Se tivesse qualquer acusação, mal investigavam, linchavam a pessoa no meio da rua, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí surgiu um grupo, naquela época chamado Cátago, que eles negavam, né, que Cristo fosse Deus e homem, né? E eles estavam desviando várias pessoas para essa heresia aí, né? Lá na Idade Média. Só que o que aconteceu? Aí teve, né, concílios que fortaleceram aquela tese verdadeira que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, tá? Inclusive tem um santo muito conhecido dessa época que é Santo Atanásio, que ele fala que se a igreja é contra Deus, se o mundo é contra Deus, eu sou contra o mundo, né? Entendeu? E depois que foi firmada essa tese, aí começaram os julgamentos da Sagrada Inquisição, para que as pessoas não continuassem sendo mortas de forma injusta, entendeu? Porque o Estado era católico, o Estado era cristão. A igreja tinha muito poder naquela época e era muito valorizado os sacramentos, entendeu? Enquanto a igreja dava várias oportunidades da pessoa mudar e se converter, olhar o jeito conforme ela estava pensando. Se ela não mudasse, aí era entregue ao Estado. Tiravam-se todos os sacramentos dela e entregavam ao Estado. Era o Estado que matava. Era o Estado que matava, não era a igreja. A igreja tirava os sacramentos, que eram muito importantes para as pessoas naquela época. Tá bom? E quando que a igreja perdeu o poder? No iluminismo lá. Que o Vaticano foi invadido, o Papa teve que fugir do Vaticano, várias monarquias foram destruídas para restaurar um novo tipo de governo, né? Que foi a República. Não é isso? E cada país passou a ter uma carta magna, né? Ou uma constituição. Foi a partir daí. Só que o que muitas pessoas não falam, para você ver que a culpa não era da igreja, a igreja ainda faz julgamentos. Você sabia? Os mesmos julgamentos de excomunhão. A diferença é que agora não tem mais o Estado assassino para matar. Você está entendendo? Os julgamentos ainda continuam, mas poucas pessoas te dizem isso, tá? Inclusive nos países protestantes, tá? Para você ver o poder da Igreja Católica, a Igreja Protestante copia, mas dá uma nova roupagem. Tinha também
o Tribunal da Inquisição? É que eles não falam. Tá? E o Ocidente foi moldado pela Igreja Católica, tanto é que a maioria das leis que nós temos aqui no Ocidente foram baseadas nos 10 mandamentos. Tá? E você só tem direito a um julgamento com juiz e etc., e um direito à defesa por causa da Igreja Católica também. É para você ver a importância. Né? A Igreja Católica que matava? Não, eu acabei de te mostrar agora. Tá bom? Pesquisa aí para você ver. Os julgamentos ainda continuam sendo feitos. E o mesmo tipo de julgamento. O excomunhão. Excomunhão. A pessoa não está mais próxima de Cristo. Né? O que aproximava ela de Cristo foi tirado. Essa é a interpretação daquela época e também a interpretação de hoje. Entendeu? Que ela é expulsa do que? Da sociedade salvífica, que é a igreja. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. A Igreja Católica, ela era a força de resistência contra o Estado. Então, o Estado, nesse sentido, tinha regras muito rígidas. Era um Estado com a seguinte ideia: existe uma ordem social, essa ordem social é mantida pelo cristianismo, essa ordem social é cristã, e todo aquele que vai contra essa ordem social vai também contra o poder constituído. Então, o que acontece? A igreja, nesse sentido, não fez nenhuma execução. A igreja, em momento algum, disse a ninguém que fosse: vamos matar esse indivíduo. O que acontece, na verdade, é que a igreja remove a proteção dela por sobre indivíduos que afirmavam-se católicos, ou seja, eram indivíduos que proclamavam ativamente o catolicismo. Padres. Eram pessoas que a todo momento diziam: eu sou católico. Mas seria a mesma coisa que você dizer que a Bíblia então não é verídica porque não foi Jesus que escreveu. Então é contraditório dizer que foi, não foi a igreja, foram as pessoas que se diziam dela. Não é nesse sentido. Não, então É no sentido que a igreja só disse: a partir de hoje eu não defendo mais você. A partir de hoje eu não me considero católico e eu não sou uma fonte de resistência sua contra o Estado. E o Estado não sempre... A igreja é um organismo, digamos, né, santo e pecador. Deus não tem nada a ver com isso, não. Entendeu? Deus colocou líderes na igreja dele, sabendo que esses líderes tinham maldades e pecados assim como todos nós. Entendeu? Por um erro da igreja, não se pode falar que foi Deus. É até besteira isso. Tá bom? Por quê? As pessoas, ao longo do tempo, vão adquirindo maturidade para reconhecer os seus próprios erros. Tanto é que um tempo atrás o Papa estava pedindo perdão pelos erros da igreja. Tá bom? Da igreja. Tá? Jesus instituiu e deixou a igreja para que fosse o hospital das almas e para que as pessoas se tornassem melhores, próximas aos mandamentos de Deus. Porque só assim para alcançar a verdadeira felicidade. Tá bom? E se a igreja fosse tão má, não existiriam outras crenças no meio dela. Tá? E o Estado laico foi algo criado pela Igreja Católica, até mesmo pelos judeus no Velho Testamento. Eles conquistaram a terra prometida lá, não conquistaram? Algumas pessoas sobreviveram, enfim, entendeu? Na tomada da terra deles. Só que essas pessoas, muitas fingiam que eram convertidas ao judaísmo, mas estavam ali no meio deles, gente de outra nação. E muitas vezes eles sabiam que não tinham se convertido coisa nenhuma, mas estavam ali. Deus é ruim? Aí é para parar e pensar, né? Não se pode culpar Deus pelas maldades dos homens, minha, sua, de qualquer um. Tá? Deus é sagrado. Fazia o papel de retirar essa pessoa. Então quem foram os padres que empurraram as mulheres para as fogueiras? Essa é a questão. A igreja não é responsável pela execução. A igreja teve um carrasco, mas esse carrasco era responsável pela execução de crimes civis.
um Estado. Não. Tudo bem, entendo a questão do jogo político. Mas entendo que foi ministrado pela sua fé. Não foi ministrado pela minha fé. Foi. O máximo que você pode dizer é que Foi. a minha fé... A Santa Inquisição é o quê? Porque ela se chama de santa. Os padres, eles não matavam ninguém não, nem jogavam ninguém na fogueira não. Tá? É que eu acabei de falar. Os padres colocavam na mão do Estado. Do Estado. É o Estado que fazia a destruição toda. Um exemplo que eu vou te dar hoje. O Donald Trump chamou o Papa de fraco. Não chamou o Papa de fraco? Que o Papa não queria ajudar ele. E o que o Papa disse? Que o papel da igreja é trazer a paz para o mundo. Né? Tá aí uma resposta atual para isso aqui. Ó. Tá bom? Tribunal da Santa Inquisição. A igreja foi culpada, era de acordo com o pensamento de uma certa religião. Começou a ter julgamento para dar oportunidade para a pessoa se salvar. Porque, como eu falei, se você buscar no livro de história, nem isso tinha. É só fazer uma acusação. Dependendo de quem te acusou, você era linchado, era morto de qualquer jeito. Se tem os tribunais hoje aqui, é baseado nos tribunais da Santa Inquisição. Graças a eles. Né? Porque era um processo. A Inquisição era um Por que ela se processo chama de santa? baseado num devido processo legal. Que dizia, se esse indivíduo... Ela se chama de santa, ela é chamada de santa porque ela foi criada pela Igreja Católica para que muitos não fossem mortos injustamente na época, dando uma oportunidade de conversão e dando direito de defesa. Aí eu vou te dar mais um exemplo aqui no filme lá da Joana d'Arc. No filme da Joana d'Arc. O rei da Inglaterra comprou ela, tal, né? Ele queria matar. Ela não queria. E por que ele não matou ela? Porque ali a igreja errou com ela mesmo. Porque ela ainda estava sob o poder da igreja, ainda ia ter o julgamento dela. Se não tivesse a igreja, ele tinha matado, estuprado, violentado ela do jeito que ele quisesse. Entendeu? Aí o que aconteceu? Aí no julgamento lá, fizeram ela mentir, colocando na cabeça dela que se ela mentisse, ela não ia ser morta e iam ouvir a confissão dela. Ela colocou um X sem nem saber o que era. Entendeu? Aí entregaram ela e falaram, agora o problema não é nosso, agora o problema é seu, rei. Ouviu aí? É isso. A Joana d'Arc responde isso aqui, ó. Estavam nos como gado, criações. Porque, não. A Inquisição, todos sabemos Mas que... ali a igreja errou com ela, que tinham sim. sardas pelo corpo, que tinham coloração de cabelo diferenciado, que tinham gatos pretos, mulheres velhas, mulheres que eram... A história da Joana d'Arc, traição, né? Muitos daqueles que andam no caminho, entendeu? Que Deus manda andar, muitos desses aí são perseguidos. E até hoje aí. Entendeu? E muitos desses aqui que se falam de direito de amor, não é direito de amor coisa nenhuma. Porque se a mulher fala contra eles, eles atacam a mulher. Se um religioso que seja, né, a favor, fala qualquer coisa a favor, ótimo. Se não, é atacado. Cadê o amor? É distinção? Não tem que ser distinção, tudo é humano, pô. solteiras e por aí vai, seja qual for o que o homem cristão estipulava, ela era entregue à fogueira. Inclusive, as mulheres que nem traíam seus maridos e os maridos queriam outra esposa, acabavam empurrando as mulheres para a fogueira. O que o padre fazia? Dava sentença. Então, certo, mas essa sentença dizia morra? Claro. Não, lógico, não. Sim, dizia, porque se eu te perguntar, eu te coloco em uma cadeira na água, se você afundar, você é uma bruxa, se não, você não é. A igreja ela errou muito, tá? Tanto é que o Papa ele pediu perdão pelos erros da igreja, erros de omissão no caso, tá? Não de assassinato. Mas se você for olhar, igual tá falando aqui, que só matava mulher, né? Que um monte de coisas. Cara, a igreja em que a mulher foi reconhecida e é algo importante desde o começo, é a igreja cristã, pô. Se você for ler a Bíblia mesmo a fundo, sem ideologia, só lendo o que você quer para ser iludido, você vai ver isso.
o poder que a mulher tem, tanto pro bem quanto pro mal. Que a mulher é um alicerce pro homem, pô. Entendeu? Tanto é que se a mulher fosse insignificante, como muitos desses dizem que não é, tem muitas histórias aqui na Bíblia de homem que foi derrotado por mulher. Não foi por outro homem, não. Por mulher, influenciado errado por mulher, ou levantado por mulher. Entendeu? Levantado, tendo uma direção sábia, evitando morte. Mulher. Tem histórias na Bíblia que fala de mulher que salvou o povo. Tá? Tem 3 histórias assim ou mais. Tá bom? Eu posso te dizer uma delas. A juíza Débora, juíza. Olha como a Bíblia é machista. Juíza, a primeira. Juíza, libertou o povo lá. Tá bom? Tem a história nos juízes também. Eu acho que é Abimeleque, eu esqueci o nome dele, que ele matou os irmãos e ele era um cara corrupto e estava próximo dele virar rei. E o que aconteceu? Combinaram, quando ele passou embaixo do sobrado, uma mulher jogou o vaso na cabeça dele, matou ele. E evitou todo aquele mal que ia ser feito. Tem outra história na Bíblia, eu acho que é Judite, eu acho. Se não for isso, tá? Me corrijam aqui embaixo, tá? Que fala que o povo estava sendo dominado pelos assírios, né? E fecharam lá o templo, né? E o povo ficou lá dentro com medo de morrer. Acabando água, acabando comida, né? Acabando água, acabando comida. E o que aconteceu? Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Deus usou essa mulher aí, tá? Se eu não me engano, é Judite. Aí ela foi com roupa de saco, viúva bonita, falou pro tio dela assim: eu vou pro templo, eu vou rezar. Depois que eu sair, eu vou encontrar o general assírio e Deus vai nos dar o poder, vai nos dar a vitória. Ela foi até lá com roupa sedutora com a serva dela. Aí ela falou com os guardas levaram ela até o general. O general olhou para uma mulher bonita, né? Aí 7 dias ele tentando ter relação com ela, ela não queria, disfarçando, bebia e tal, ali todo dia. A mesma rotina, andava no parque, tal. Aí o que aconteceu? No 7º dia, ele pensou, hoje eu vou ter relação com essa mulher. Lê na Bíblia lá. Aí o que ela fez? Já estava tudo planejado já com a serva dela. Ela embebedou ele no 7º dia. Arrancou a cabeça dele, colocou dentro de um saco e foi passear normalmente no jardim, como ela fazia com a serva dela. No outro dia, aí ela foi embora, entregou a cabeça do inimigo na mão do tio dela. Colocaram a cabeça dele num poste na frente do templo. No outro dia eles estavam sem líder. Foram mortos vários assírios naquele dia e eles perderam a guerra. A mulher é insignificante. Pô, só pensar um pouco. A mulher salvou os homens, nossa, homens brutos e machistas, as mulheres isso, as mulheres aquilo. É mentira. É mentira. Busca informação, pô. Busca informação. O lugar que mais preserva as mulheres e mais fala bem das mulheres é a palavra de Deus, pô. Tanto é que a salvação veio por uma mulher. Não veio do nada. A gente tem que procurar buscar informação nos lugares certos e não se deixar levar por qualquer coisa só porque é interessante aos nossos ouvidos, pô. A igreja não fez isso. Não, a igreja fez isso. Não, as sentenças, elas eram teológicas. Eram sentenças sobre excomunhão ou não excomunhão. Não. Nunca foi prescrito, por exemplo, a pena, não sei se você sabe. Não. Aonde você viu prescrito numa sentença, por exemplo, as sentenças analisadas por Abelardo? Aonde estão as sentenças que dizem... se não foi o cristianismo... Se não foi o cristianismo... O Estado Espanhol. Que criou a Inquisição... Quem foi? Foi o Estado, então. Isso, okay. Nesse sentido, a igreja só dizia, você está excomungado, não está excomungado. E quem fazia as execuções? O Estado. É verdade. É muito fácil... Busca nos livros de história, pô. Né? É muito fácil eu dizer, então, que a Bíblia não foi escrita e não pertence a Deus, porque não foi escrita por ele. Mas não eram padres, esse é o problema. Eram padres. Eram padres. Você pode ver todo o estudo antropológico da Inquisição. A Bíblia é a palavra de Deus, não foi escrita por ele. Não foi escrita por ele, não é humano. Não é humano.
tá? Foi escrita por homens que viveram a época, relataram o que estavam vendo, entendeu? Inspirados por eles, por Deus. Tanto é que tem muitas coisas aqui, para você ver algo de 4.000 anos atrás, que é parte do Velho Testamento, que está acontecendo agora. Além de livro histórico, poético, de adoração e conselho, ainda revela a verdade, para quem tem curiosidade de ler. Quem tem curiosidade de ler, fica surpreso pelo que está acontecendo agora. Entendeu? Entendeu? Não foi Deus que escreveu a Bíblia, mas foram pessoas inspiradas por Ele. Porque senão hoje a gente não teria nem base do que é certo e do que é errado, se não fosse isso aqui. Deus não precisa de físico, de coisa física, mas a gente precisa, para a gente entender ao longo da história, de onde as coisas vieram. Entendeu? É por aí, tá? Do mesmo jeito que as outras religiões também tem lá as suas doutrinas, as suas tradições. É por aí, tá bom? E como que eu sei que as outras religiões aí tiveram não sei o que? Eu não entendo, tá? Por isso que eu tô falando isso. Espírito disso, daquilo outro. Como que eu sei? Será que é algo contado imaginário? Eu acho que não. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu respeito as pessoas e a escolha das pessoas, mas existe o bem e o mal. Se existe o bem, existe o mal para contrapor e tentar desviar as pessoas. Por isso que eu não duvido, tá? Do lado bom, do lado mal, quer dizer. Mas eu respeito, porque as pessoas merecem respeito, né? As pessoas. E não o lado oculto que a gente não conhece, que é verdade, existe, tá? Então, e você vai ver que padres comandavam as execuções. Padres julgavam. Certo. O povo acompanhava. Não é questão de exemplo de sentença. Isso é a questão de estudo antropológico. Você pode ver qualquer documentário da Discovery Channel, da History Channel, que são canais de uma... Nossa! Não, mas... Só uma coisa. History Channel, esses canais aí, legal, tem muita coisa verdadeira, pô. Mas também tem muita coisa que é um absurdo. Absurdo. Tome cuidado, você que vê esse tipo de coisa aí, pô, é legal. Mas vá procurar em fontes seguras se aquilo ali é real ou não, pô. Porque até falar que Jesus é ET já apareceu nesses documentários aí. O alienígenas de outro mundo, do passado, de outro tempo. Por favor. Entendeu? O fato De uma consciência incrível significa... Não significa que eles estão fazendo isso. Não, mas aí que tá o porém. Não significa, então, o que você está dizendo. Eu me baseei muito mais na History Channel, Discovery Channel e por aí vai, do que na sua palavra. Não, tá. É porque eu acho que esse é um problema muito específico. O que acontece? Eu não estou dizendo que não acontece. Tudo bem. Tudo bem, eu respeito também. Porque como eu falei, tem muita coisa ali que dá para ser aproveitada, mas é aquilo. É aquilo. A gente tem que peneirar. O que é bom a gente colhe, retém, e o que é mal se joga no lixo, né? Para não deixar aquilo ali ficar plantar uma semente na mente e aquilo se enraizar. Daqui a pouco, quando você for ver, tá acreditando em tudo, sem base e sem nada. Ser execuções dessas pessoas. Eu não estou dizendo, por exemplo, que e é um caso famoso de uma moça ruiva que foi efetivamente declarada infiel, foi excomungada da igreja. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Eu estou dizendo só que não foram os padres, na outra ponta, que diziam, então agora vamos decretar a pena de morte para as pessoas. Isso não aconteceu. Foi os E o padres. motivo pelo qual isso não aconteceu é porque o Estado espanhol, nessa época, já era um Estado não confessional diretamente. Ele já tinha uma administração e um julgamento próprio. Então, inclusive, a maior parte deles passou por processos jurídicos próprios até o final. Mas nós não podemos remover a igreja e o cristianismo. A igreja católica julgava, sim. Entendeu?
Mas o foco era a pessoa se arrepender e mudar, tá? Se a pessoa não se arrependesse, não mudava de verdade, aí era entregue ao Estado. O Estado que era o executor. Tá? Da culpa da Inquisição. Não se pode. Se eu estou sendo complacente, eu entendo o teu ponto de vista, mas se eu estou sendo complacente com algo, eu faço parte daquele algo. Não existe isso de remover a culpa da igreja. Se a igreja assinava embaixo... A igreja não assinava embaixo da pena. Como não? Ela não dizia nada da Então pena. o que a Ela só igreja dizia, eu não dizia? protejo Deve você. ser julgada, é isso? Quer dizer, eu não protejo mais você. É só isso. A igreja dizia, então pode ser julgado. Ele dizia, ó, se você julgar essa pessoa agora, eu não vou interferir. Eu não vou tratar eu ele sou como um filho Então meu. eu sou complacente igual. Então, sim, Mas o papel da igreja sempre foi esse, né? Excluir as pessoas, né? não é o contrário. Essas pessoas, até o momento em que elas foram excluídas, basicamente, elas estavam... Negativo. Excluir as pessoas? Como assim? Se o próprio Jesus falou para não fazer isso. Tanto é que tem passagem na Bíblia que tinha um homem, eu acho que era Simão, feiticeiro, uma coisa assim. Não, esse é outro, desculpa. Esse é outro. Tinha uma... Simão feiticeiro é o cara que estava voando e tal. Aí os apóstolos fizeram uma oração, né? Pediram a Deus para que Deus revelasse a verdade. Ele caiu e morreu. Me desculpa, eu errei. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui é sobre um personagem da Bíblia que ele está falando de Jesus. Aí os apóstolos de Jesus ficaram revoltados, principalmente Pedro. Era Pedro e João, se eu não estou enganado. Aí falaram para Jesus: mestre, tem um homem falando do Senhor, ele nem te conhece. O que a gente deve fazer com ele? Aí Jesus falou assim: se está falando a nosso favor, deixa falar. Deixa falar. Tá bom? Porque ele é nosso aliado. Tá? Jesus, a igreja, como ele falou ali, exclui as pessoas, e o cobrador de imposto. Jesus também, entendeu? Endemoniados, entre muitos que se converteram, foram batizados e aceitos. Não tem base isso aqui que ele está falando. A igreja não exclui. A igreja convida a salvação. Tá bom? Por isso que muitos são recuperados aqui. Muitos são recuperados, tá? E recebem, se continuar no caminho certo, lógico, a salvação eterna. Tá bom? Porque a salvação é como um prêmio. A salvação é como um prêmio. Tá? Por exemplo, você recebeu uma premiação, seja lá do que for. Tá lá. Se você não for buscar, vai passar anos e anos e anos, você vai perder ela. É quase a mesma coisa. É uma comparação parecida. Tá bom? Mas que exclui é mentira, não exclui ninguém. Tá? Falácia. Falácia de quem quer te desviar. Tanto é qualquer pessoa que estiver fazendo qualquer coisa errada e tiver uma mudança de vida real, é aceita. Outro que eu vou falar aqui para contestar o que ele está falando, Paulo matou e o caramba e tal. Como que esse homem assassino foi aceito? Você Tá? protegidas por por que igreja. elas não... Protegidas de quê? De serem Protegidas do mortas. Estado, exato. De serem Santo mortas. Agostinho, Ok, da por que Idade a igreja deixou Média. de protegê-las? Tá? Deixa de protegê-las porque Santo a igreja Agostinho. só colocava sob sua jurisdição, só impunha ao Estado a ideia de resistência para aqueles que se declaravam seus fiéis. Para aqueles que o quê? Que se declaravam seus fiéis. Se Sim. você não é fiel, E aí que tá. a O que igreja, é ser, não deve defender. o que é ser fiel à igreja? Ter cabelo ruivo, você não é fiel à igreja. Não, Ter uma um exemplo. verruga, você tem o toque do diabo. Você ser uma velha diferente, você é uma bruxa. Vamos lá. As características físicas nunca foram suficientes para colocar ninguém no estado de comunhão. O que acontece é essas pessoas também, ao mesmo tempo, partilhavam de ideias heréticas. Essas pessoas, por exemplo, acreditavam... E quem causou... Ó, vamos lá. Se você tem o toque do diabo, da onde vem o diabo? Vamos calma. Ter o toque do diabo, tá bom, por exemplo, O diabo, ele, como todo mundo já sabe que é engessado, né? O diabo é aquele que separa. Mas Lúcifer, ele tem vários títulos. Esse é um deles.
Esse é um deles. É aquele que separa. Diabolos, né? Quem dispersa não está comigo, não soma. Entendeu? Igual. Aqui. Deixa eu voltar essa parte um pouquinho aqui para eu entender. Pera aí. Cara, ninguém no estado de comunhão. O que acontece é essas pessoas também, ao mesmo tempo, partilhavam de ideias heréticas. Essas pessoas, por exemplo, acreditavam... E quem causou? Ó lá, vamos lá. Se você tem o toque do diabo, da onde vem o diabo? Vamos lá, o teu... Diabo é Lúcifer, tá bom? Ele queria ser maior do que Deus, tanto é que fez uma rebelião lá no céu, todos nós sabemos, tá? Quando foi descoberta essa rebelião, ele foi jogado aqui na terra. Tem passagem em Apocalipse que fala que vi Satanás sendo jogado como estrelas na terra, junto com os seus seguidores, né? E o que acontece? Aqui na terra, Deus queria fazer um projeto. A terra foi algo criado para nós. Foi algo criado por demônio, tá bom? Para que a gente vivesse feliz. Só que aí ele veio e ele pensou, poxa, eu não consegui o que eu queria lá, então eles são meus, eu vou conseguir aqui. Aí ele começou a dividir, a separar as pessoas de Deus. Diabo, aquele que separa. Aquele que ouve e que implanta as suas maldades, tem o toque dele. Entendeu? Só que não é algo definitivo. Por quê? Nenhum de nós merecemos a salvação. Se a pessoa tiver fé, professar fé verdadeira em Deus, deixar suas condutas em se entregar a Ele, a pessoa tem direito à salvação, sim. Viu? O toque do diabo é, por exemplo, uma pessoa tem uma verruga. A ideia de uma pessoa ter uma verruga nunca foi motivo suficiente, embora constasse nos processos, nunca foi um motivo alegado para fazer a pessoa ser excomungada. Tanto que nós temos casos de pessoas que tinham, por exemplo, verrugas, tinham aparência a princípio. Aí a gente vai falar de jogo político. Pessoas que pertenciam a famílias nobres, pessoas que pertenciam e tinham influência por trás delas, talvez foram libertas. Só que elas não promulgavam ideias que fariam com que elas fossem efetivamente Que tipo de removidas ideia? do seio da igreja. Que tipo de ideia? Por exemplo, a ideia de que há a possibilidade de Muitos erros foram cometidos na igreja lá. Na Idade Média, também por falta de conhecimento e muitos abusos, mas só que não pode ser colocado todo mundo nesse balaio. Entendeu? Toda generalização é burra. Toda generalização é burra. Tá? Ali, ó, no caso, a igreja pode ter errado nas vendas de induções, indulgências. Pode, sim. Errou. E muito. Mas quem é que não erra? O importante é rever o erro, voltar atrás. E se engana quem acha que o erro fica sem consequência. Para todos nós tem um tipo de consequência. Qual foi a consequência da igreja aqui? A divisão. O cristianismo, a cristandade se quebrou em quantas partes naquela época? Entendeu? Protestante, a igreja ortodoxa, a igreja anglicana da Inglaterra, a igreja católica da Rússia. Divisão, várias religiões tinham papas diferentes, para estar de acordo com aquilo que o rei queria, né? Dimensão do mundo natural através da convocação ou da ritualística. E Jesus não fazia isso? Não, mas a possibilidade de... Tinha época na igreja que tinham 5 papas. Tinha papa na África, tinha papa em Roma, em tudo quanto era lugar. Entendeu? Tava certo não, pô. Com o erro do homem. E qual foi a consequência disso? Enfraquecimento, né? Jesus Cristo, o próprio Deus, interfira ou que... Não, Jesus não fazia isso, Jesus Sim, não mas pegava Jesus- a água e transformava em vinho, Jesus não Milagre, pegava... Não, pode. só um pouquinho. Jesus não pegava o barro e passava e curava uma pessoa, Jesus não curava o cego, Jesus não ficou durante dos seus 18 anos, a não sei que idade, fora da Bíblia, que não está dentro da Bíblia, estudando a espiritualidade em um contexto geral? Você deve lembrar, já leu a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, você deve lembrar que Moisés, quando ele ativamente bate numa pedra, a pedra começa a jorrar água, e ele diz que foi ele que fez aquilo. Uhum. Você pode lembrar desse momento que o ato em si aconteceu. Ou seja, ele fez que da pedra viesse água, ele realizou um milagre.
Mas do fato que ele realizou um milagre, ele ainda assim foi mantido fora Aham. da Terra Prometida. Aham. Então, se esse é o caso, quando o homem chama para si esses feitos, e não para a glória de Deus, e não por intervenção de... Moisés, ele não fez milagre nenhum. Ele não fez milagre nenhum. Ele só cumpriu a ordem de Deus. Ele sabia onde ia ter água. Entendeu? Quem faz milagre é Jesus. Moisés não tinha poder nenhum. Tá? É besteira comparar Jesus a Moisés ou qualquer outro tipo de um personagem da Bíblia, né? Por isso tanta confusão hoje em dia, tá? Os pastores A e os própria Bíblia é muito padres. clara em dizer que, ó, não faça. E os pastores e padres que fazem milagres dentro das igrejas. A diferença entre os milagres, por exemplo, eucarísticos, é que todos eles possuem a ideia. Pastor e padre não fazem milagres. Quem faz milagre é Deus. Tem que se colocar isso porque muitas pessoas estão se desviando no caminho. Pastor e padre não faz milagre, tá? Pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que ter um senso crítico e deixar de fanatismo, porque existe muita enganação por aí. Principalmente, me desculpa, do lado protestante, tá? Mas somos cristãos, tá? Aqui, uma coisa. Milagre eucarístico é o padre que está fazendo? Não é, pô. Milagre eucarístico é o Jesus se revelando ao mundo, que a consagração é verdadeira. Deus faz milagre em homens? Não. Moisés realizou muitos milagres. Em Tá. todos eles ele dizia, eu faço na glória de Deus. Tá. O único em que ele agiu de forma Então ativamente... ótimo. Então se eu fizer uma ritualística na minha casa de religião e falar eu agi pela obra de Deus, tá tudo certo? Não é isso. O que significa o seguinte? Não. Porque nem acreditar em Deus você acredita? Começa por aí. Não, é porque eu não tô entendendo. Você falou o quê? Um homem colocou um varão, um cajado sobre uma pedra e verteu água. E ele não dedicou a Deus Isso. esse E milagre. ele recebeu uma punição por Então isso. ele foi punido. Porque Deus, Isso. o Deus católico, ele pune por tudo. Aí, ó, Deus católico. Você acredita em Deus? Deus é um só, pô. Deus é um só. Você acreditando ou não. O resto são demônios mesmo. Porque o único que veio, morreu, cumpriu várias profecias falando sobre ele. Veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu. Tem prova de tudo isso. Está escrito que um dia ele vai voltar. Está escrito os sinais. E todos os sinais acontecendo, é ele provando que quem é o Deus verdadeiro? Só existe um. Os outros são anjos caídos, são demônios. Mas as pessoas têm direito de acreditar se elas quiserem. Têm direito de seguir. Tá bom? Mas a verdade tem que ser dita até por piedade. Que as pessoas precisam saber para se salvar. Mas se as pessoas não querem, tudo bem. Aí, Né? Porque ele é egocêntrico e narcisista. Ok. Ele foi punido. Agora, o pastor da igreja A, B ou C, não. Ele não é punido porque ele está falando de boca que foi em nome de Deus. O que vale para Deus? Vale para Deus o que é falado de boca? Vale para Deus o crédito? Vale para Deus o que ele recebe de crédito? Primeiro que o que vale para Deus é a consciência. Segundo que não cabe a nós tentarmos a Deus. Agora eu sei a sensação do que é aquele franguinho lá girando assim, ó. Agora um comercialzinho demorado aí. Vai ter até uma consigo traquitana que pular. vai ficar me girando dentro, tem até um nome chamado gira. Vamos esperar um pouquinho. Um equipamento que gira o carro no eixo para ter o ator dentro, seguro, e a cena ficar mais impactante. Vai deixar o braço bater, tem que segurar a mão, vai pro teto, ó. Põe a mão no teto. Princípio. Alta performance dermatológica. Está com uma enxaqueca intensa. Advil é mais forte, aliviando dores intensas em minutos. Com ação anti-inflamatória e cápsula líquida. Advil, cancela... No modelo fixo, você conta com a mesma excelência XP em assessoria, com planejamento financeiro. O Novo Testamento é muito claro nisso.
Deus, ele não precisa de crédito, não precisa de reconhecimento de ninguém. Deus é Deus, ele sempre vai existir. Tudo passa. Todas as coisas passarão, menos a sua palavra. Entendeu? Assim, Deus quer salvar a humanidade. Tá bom? Deus está em outro estágio espiritual. Tá? Nós somos carne aqui, ó. Deus quer salvar a carne, o ser humano. Tá bom? É o que ele precisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu não sou incapaz, ninguém é incapaz. Pelo menos alguma coisinha a gente pode fazer. Para que a gente veio aqui para esse mundo aqui? Para nada? Deus não precisa de crédito. Mas Deus precisa de você, ser humano, para servir de exemplo para outros seres humanos. Tá? E Deus precisa de você, ser humano, para mostrar aos outros que Ele existe. Através das suas atitudes e do que Ele vai fazer através de você, se você acreditar. Porque acontece. Tá bom? Aí o escolher é contigo depois. Tá? Mas Deus não precisa de ninguém, não. É até audácia falar que Deus precisa de mim. Tá bom? Deus não quer crédito nenhum. É um direito dele que nós voltemos a ele, porque foi ele que nos fez, pô. Ou é um direito do ladrão ter algo seu, algo que não é dele, que ele tomou. Nesse sentido, que não cabe a nós pedirmos a Deus ativamente pela consecução de milagres físicos. Isso não cabe a nós. A ideia de tentarmos a Deus. O que é tentar a Deus? É você dizer ativamente que você está sob o controle espiritual da realidade do mundo. Isso nos foi vedado. É nesse sentido que ninguém pode tentar a Deus. Então, E é por os isso, salmos são o quê? Os salmos são invocações. A ideia de você cantar uma realidade salvífica em relação à nossa realidade física. Salvífica não, porque existem diversos salmos que atualmente a pessoa pede que a ira de Deus recaia sobre o seu inimigo. São chamadas orações imprecatórias. Mas está na Bíblia. Só que nesse... Bom, os salmos, né? Salmos de Davi. Davi, ele libertou o povo. E naquele tempo lá as pessoas eram perseguidas, entendeu? Queriam matá-las de qualquer jeito porque não reconheciam que aquela terra ali era delas. É o que acontece hoje lá em Israel, tá bom? Mas pode acontecer na nossa vida também. E outra, o mal instalado, que nós somos maus, nós somos humanos. Você tem que ter alguma proteção. Você não tem que ter alguma proteção, não? Até mesmo vocês aí pedem proteção para o que vocês acreditam. Né? No caso, é proteção para a gente. E o dono da vingança é Deus. É Ele que devolve para a pessoa o que a pessoa realmente merece. Ele que está em todos os lugares. Ele vê e sonda corações aqui. Ó. Tá? Se o meu coração estiver ruim, vai voltar contra mim. Tá bom? Aí que a desgraça recaia sobre os meus inimigos. É justo perseguirem você, quiserem teu mal, quiserem te destruir, porque é o ser humano é mau, o ser humano é pecador, quiser a tua destruição, sem você ter proteção nenhuma, sem você conseguir se defender, quem é que vai te defender? E é justo que a pessoa que faz o mal fique sem a justiça, fique sem punição? Quando a gente fala que ama os outros, amor, não sei o que, bababá, a gente tem que pensar nisso. Senão a gente está vivendo uma mentira, numa ilusão, pô. O amor é qualquer coisa que você quiser acreditar aí. O amor é tirar seus freios e deixar você fazer a maldade que você quiser. Mas esquecem de te falar que tem consequência. Faz a maldade agora, depois ela volta pra você, não tem pra onde correr. Valeu? Valeu uma pessoa ser protegida de tudo quanto é jeito, de todos os lados,
e uma pessoa não tem ninguém para proteger ela, ela ficar sem proteção ali, ser um alvo fácil, sendo que o que está sendo feito para ela é injusto. Não, né? Você ia gostar se fosse para você? Não. Eu prefiro contar com o espiritual mesmo, do jeito que fez Davi aí. Nesse sentido, você pode reparar que o agente é Deus sempre. Não Sim, sou eu. então Deus é Eu punitivo. não sou o responsável, eu não sou o bruxo. Então A Deus ideia é de que eu punitivo. seja- Não. Então, tá, então, Deus é punitivo, cara. Deus é punitivo. Deus é justo. Deus é justo. Entendeu? Você vai querer fazer o mal e vai querer o bem de volta. Isso é satânico. Aí fala, Deus tem religião, Deus tem lado, Deus não tem lado, pô. O Urias lá que Davi mandou matar para ficar com a mulher do cara. O que aconteceu com a vida do Davi depois? E Urias não era judeu não, pô. Viu? eu sou um invocador. E quem invoca é o quê? Aí, qual a diferença nesse sentido entre as evocações ritualísticas e as evocações não ritualísticas? Desculpa. Cara, quem invoca quer a verdade mesmo, entendeu? Você é uma criatura de Deus, cara. Você aí é uma criatura de Deus. Tá bom? Não tem diferença nenhuma entre eu e você. Assim, humanamente falando. O diferente é que eu quero andar com Cristo e você fazendo essas coisas aí, não. Que no decorrer do vídeo vai falar que você não acredita em Deus também. Em Jesus. Tá bom? Mas se você quiser mudar e deixar essas coisas para trás, ele te aceita também. Que eu sou mal como você. Que a salvação vai vir pela graça, não é por merecimento, que não tem isso para mim também. Nem para você, somos iguais. Nesse sentido. Tá bom? Agora quando você está fazendo certas invocações que eu vi no seu vídeo, a imagem de demônio lá, você não vai falar que aquilo, você estava pensando nos anjos, né, com aquilo ali. Matando uma criatura, mandando beber o sangue da criatura, passando na pessoa. Cadê o amor aos animais aí? Né? Mas é aquilo. O diferente é escolha. Tá bom? Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Viu? Uma fala, uma praga, uma oração é um ritual. Vamos lá. Não, qual a diferença de ser ritualístico ou não ritualístico? Nesse sentido, a gente pode se amparar em alguns dos antepôs comuns, talvez, que você possa conhecer. Por exemplo, na telema, um ritual, ele precisa ter 3 coisas lá no telema, né? Ele vai ter que ter a intenção, um instrumento capaz, precisa ter alguém que seja capaz de provocar esses efeitos, e os correspondentes necessários para que isso seja feito. E aí é aí que vem a noção, por exemplo, de sacrifícios. Eu como um bruxo não preciso. Eu como um bruxo não preciso. Eu como um bruxo lanço pragas com a boca. Não, certo. Vamos comparar o seu caso, porque o caso da telema eu sei que... Eu sou um bruxo e não preciso. A ideia de que você não precisa, ele vai exigir aumento... Bom, lança praga com a boca, me desculpa assim... Não. Aí mata animais para fazer o ritual, pô. Isso daí não é crime, não, matar animal. Judiar dos animais. Como tem um ditado que diz assim, não importa o que é feito, importa quem faz, né? Tá? Menos que você possua uma relação prévia, e é que é dessa relação prévia que você tem, ou com uma entidade, ou com alguma força específica, para realizar isso. Não. Então, de onde vem o seu poder? Da minha energia, da própria natureza. Então você, nesse sentido, se coloca como um agente do sobrenatural. Eu me coloco como um receptáculo de energia. Do mundo? Da natureza. Eu sou um bruxo. É uma questão panteísta. Eu sou um bruxo. A pergunta que fica pra mim A pergunta que fica pra mim é essa que eu te fiz. Qual é a diferença de eu, bruxo, utilizar da energia da natureza para uma finalidade específica e manipular essa energia sem nenhum instrumento ou sacrifício e etc, se for o caso, com uma pessoa utilizando um salmo para rogar uma praga sobre uma pessoa? É porque não tem Deus no meio? A diferença é... não tem Deus no meio. Entendeu? Tinha uma das esposas de Salomão,
Eu esqueci o nome dessa religião, que era uma religião que ela pregava. Tanto é que Salomão ele foi desviado do caminho infelizmente, pelas mulheres dele, pô. Em vez de ele ficar com uma mulher correta, uma só, que colocasse ele no caminho certinho, o cara quis milhares de mulheres, pô. E o que aconteceu? A desgraça dele aí. Entendeu? Aí entra aquilo, o poder da mulher. Fosse uma mulher com pensamentos, né, de Deus, ia alavancar ele. Mas o cara tinha várias mulheres de vários lugares. O que aconteceu? Aí o poder da mulher derrubou o cara. Tinha uma religião de uma das esposas dele que eu esqueci, que adorava a natureza e coisa e tal, tá? Deus não é a natureza. Deus é o criador da natureza. Por isso está errado. Mais uma vez, a gente respeita, entendeu? Mas é preciso dizer que está errado. Tá bom? Qual é a diferença? É que, cara, Deus é espírito. Não precisa dessas coisas para adorá-lo. Entendeu? Entendeu? Quando se adora determinadas entidades que não são deuses, precisa de tudo isso para agradá-las, né? Que você pode reparar que você é um instrumento do poder. Nesse sentido, você é capaz de modificar a... Nós somos instrumentos tanto do bem quanto do mal, entendeu? Porque a bênção, a notícia positiva, qualquer coisa que você queira, vai vir pelo homem, pelo ser humano, tá? Pelo ser humano, vai. Tá? A coisa ruim também vai vir pelo ser humano. Então nós somos instrumentos de acordo com aquilo que a gente escolhe, né, ou segue, né? Entendeu? A ordem da realidade. Quando você faz uma evocação, você não é o poderoso. As orações da igreja, todos reconhecem a ideia de que eu não basto e que eu sou um ser natural. Mas por que eu tenho que viver me rebaixando, viver me humilhando, viver dependente de uma energia para que essa energia me abençoe? Porque é isso que vou... Aí tu tem que responder. Porque eu não acredito em energia. Quem acredita é em você. Tá bom? E você falou todas essas coisas aí, tá? E tudo isso aí é como se você falasse de você mesmo. Entendeu? Eu não acredito em energia. Aí tem que separar bem, né? Entendeu? Hoje em dia até a própria ciência, ela tenta destruir o argumento que Deus não existe, mas ela acaba validando o contrário, que ele existe sim. Igual o mês passado, algumas semanas atrás, eu vi uma notícia de um fantástico, né, comercial, de quase morte. Uma mulher que viu o corpo dela ali na cama, lá sem vida, e ela do outro lado desesperada, vendo os médicos fazendo o procedimento, né? Quando ela voltou, ela contou isso. Aí a ciência falou que estão estudando esse fenômeno, porque realmente existe uma energia depois da morte. A energia é clara. Até isso, ó, tem na Bíblia aqui. É alma, pô. Entendeu? É alma, é aquilo que é disputado, é a verdadeira vida. Tá? A resposta veio na cara assim. E quem quiser aceitar, né? Aceitando ou não, a verdade não deixa de ser a verdade, né? Você está falando que Deus só abençoa aquele que faz aqui, baixa a cabeça para ele e depende dele. Ele é o único agente sobrenatural. Por quê? Ele é o único agente sobrenatural. Por quê? Porque nós não temos como explicar outros agentes sobrenaturais. Você fala, mas como é que se explica Deus? Deus... Cara, nós estamos sob a proteção dele, né? Entendeu, cara? Eu sou pequeno. Eu tenho que abaixar minha cabeça e reconhecer a grandiosidade disso tudo aí. Eu sou capaz de fazer tudo isso. Fazer a natureza que você falou, todas essas coisas não vieram do nada, não. É muita audácia. Eu não querer abaixar minha cabeça e aceitar. Entendeu?
nesse sentido, tem aquilo que a gente chama de teologia natural. Não. Você pode dar uma justificativa racional para a Assim como existência qualquer de Deus. Deus. Assim como qualquer Deus. Certo, então qual é a justificativa Assim, se racional você... para o seu Deus? Não é a questão de justificativa. A questão é que o espiritual não se explica em base de livro. Mas é isso que eu estou dizendo. No caso da Igreja Católica, a Igreja Entende? Católica ativamente se dispõe a fazer o que se chama de teologia natural. Deus só existe um. Ou você consegue me falar um outro ser que conseguiu fazer todas as coisas? Aí você pode falar assim de repente, né? Como fazer todas as coisas? Deus fez todas as coisas e tal. Cara, o único que fala certinho é na Bíblia, que nós viemos da areia mesmo, cara. Entendeu? Tanto é que se você for ver uma exumação, dá pra ver até no YouTube aí, ó. Até no YouTube. Quando o corpo é tirado quando o caixão é tirado para colocar o outro lá na gaveta, você vê que só tem esqueleto, a roupa e a areia em volta. O corpo se tornou areia. Qual outro que você vê isso daí? Entendeu? O diabo é aquele que separa. É o que causa confusão. Entendeu? Se você está... Ó, tem dois lados ali no muro. Direita e esquerda, né? Que a Bíblia diz, né? Você está na direita. Deus vai vir para recolher os seus, né? No último dia. Ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, né? Escolha um lado. Quem está em cima do muro aqui, não sabe para onde vai. Entendeu? Esse é facilmente recolhido, né? Por isso que tem que ser feito escolhas na vida. Tá bom? E outra. Quando teve o dilúvio, né, foi construída a Torre de Babel e Deus colocou a confusão nos homens para que eles não se entendessem mais. Foi ali que começou a aparecer várias religiões. Qual sentido? Como assim? O homem sempre foi um ser espiritual e Deus não estava na presença deles até o momento, né? Porque Deus tinha se escondido por causa da maldade deles, né? Cada um criava uma imagenzinha. E suava no ouvido delas que aquilo ali era um Deus. Fazia sacrifício, nossa, com um monte de coisa horrível que a gente sabe. Entendeu? Aquilo ali é Deus. Quem tem o poder? Aquilo são demônios, pô. É simples explicar. O Deus dos pagãos são demônios. Tá? Mas nós estamos numa sociedade laica. Tem que se respeitar, lógico. Mas eu nunca vou falar que é certo. Para não dar o direito da vida da pessoa ser captada por algo ruim. Porque eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Tá? Vamos voltar aqui. Ou seja, a ideia de que apenas o nosso Deus E por é o quê? Deus verdadeiro e que por todas quê? as outras entidades sobrenaturais, elas são pressupostas e não mostradas. Por quê? Porque falta nas outras religiões, O quê? nesse sentido, exposições naturais Quais da existência de exposições Deus. naturais? Mas é muito simples. Cara, o dilúvio. O dilúvio lá. Choveu 40 dias e 40 noites e alagou a terra, né? Hoje a ciência sabe que o mundo era uma ilha. Podia ter acontecido isso naquela ilha? Na Pangeia? Podia. Tá? Aí fala que a mulher, né? É machismo falar que ela foi tirada da costela de Adão. Tá? Que existiu uma mulher e um homem. Existe uma mulher e um homem. Todos os seres, eles têm o quê? Eles têm o cromossomo da mulher. Não, isso não prova a existência de Deus, não? Ainda tem as muralhas de Jericó lá em Israel. Tá? Quadro de Guadalupe.
o sudário, que continuam sendo feitos alguns estudos nele, apesar daquele documentário negativo que teve lá atrás, entendeu? Que o sudário, ao longo do tempo, passou em alguns lugares que teve borda dele que foi queimada. Aí tiraram aquela parte da borda ali para fazer o teste de carbono 14. Aí deu negativo. E o resto do sudário? Estão sendo feitos estudos até hoje. Estão trazendo um monte de verdade baseada nele. É tudo prova. Aí qual prova os demônios têm da existência deles? Prova física? Nenhuma, porque eles são espirituais. Eu acredito também. Mas são demônios, são espirituais. Tanto é que eles não juntam. Eles dividem e faz com que o mal pareça bem. Que é o que a gente vê hoje em dia, a bagunça que a gente está vivendo aí. Tudo ao contrário. Baixo com ateu. Digamos que eu fosse um ateu aqui. Não. Eu me considerasse como ateu. E eu dissesse para você o seguinte: como você justifica o seu Deus? Ou seja, como não é a questão. Eu quero saber qual é a diferença do teu Deus para Shiva. É muito simples. É porque Shiva tem uma teologia inconsistente. Você não consegue justificar Shiva. Por quê? Porque não tem um livro escrito? Não. É porque, em termos da explicação das crenças, se você colocar as crenças, as razões para querer em Shiva e as razões para querer no Deus cristão, Jeová, são muito maiores do que as razões de Shiva. Há inconsistências. Né? Então há inconsistência. Não há. Porque todas as a letra I não existia. Pronto. O que acontece é o quê? Se não for pela questão de ciência, o seu Deus não existe. Porque é uma grande falácia dizer que o mundo foi criado em 7 dias e blá, 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 blá. Primeiro que há uma diferença entre... Lógico que não. A ciência fala que Deus não existe, mas prova indiretamente. O Big Bang foi criado por um padre, essa teoria aí. Tá bom? E a Terra, ela não foi formada em 7 dias. Pô, aceita essa teoria aí do Big Bang, pô? É só o que você quer acreditar? Há uma explicação. Claro que é, óbvio, mas não tem diferença entre um Deus e outro. E a ciência acha que sabe tudo? Qual é a resposta que eles dão? Só existia vida aqui nesse planeta. Aqui do sistema solar só existe a vida aqui. Por quê? Tudo que eu estou dizendo é, um exemplo. Eu posso fazer agora uma exposição em teologia natural da necessidade da existência de Deus. Por exemplo, eu posso falar da ideia de um motor móvel. Eu posso falar a ideia de uma causa incausada. Eu posso estabelecer nesse sentido a ideia de que... É isso mesmo. Para nós humanos, tudo tem que acontecer no campo das ideias para que aconteça naturalmente depois. Pô, o Deus está muito além de nós, né? Por exemplo, para fazer essa televisão aqui, teve o campo das ideias antes. Muitas pessoas teve que pensar para criar ela. Tudo acontece no campo das ideias primeiro, né? Entre os atributos possíveis de Deus, é preciso que Deus seja bom. Por quê? Porque a bondade existe como algo próprio que há no mundo, e esse algo próprio que há no mundo precisa ser, de uma forma ou de outra, classificado em relação à existência da criação dela. Por que Deus é punitivo? A punição, o que você trata como uma punição de Deus, é apenas um reflexo da sua natureza com ele. Da sua relação com ele. Um reflexo da minha natureza matar todos os filhos primogênitos que nada tinham a ver com a situação? É, eu que lhe pergunto. Aí, é tendenciosa a pergunta, tá? Uma coisa, se lembra lá da Torre de Babel que eu te falei, lá do dilúvio que Deus se afastou da humanidade? Aí um escutou a voz dele, que foi Abraão, né? Aí depois veio Isaac, Jacó saiu e foi lá pro Egito, fica lá com José, né? Tudo isso é projeto de Deus, sabe por quê? Eu já falei aqui que as pessoas acreditavam em várias coisas, porque o ser humano era ainda é altamente espiritual, então precisava acreditar em algumas coisas, né? Aí uns tinham uma imagenzinha aqui, uma estatuazinha ali, Deus não sei o quê, e colocar o faraó como se o faraó fosse Deus. Né? Tudo isso foi um projeto de Deus para Deus se tornar conhecido e abrir as portas para a salvação para todos nós. Né? Aí Moisés foi falar com o faraó, e o faraó falou, não, desafiando Deus, eu sou Deus. Eu mando. As nossas imagens aqui, as tentações são maiores, entendeu?
E quem estava por trás daquelas imagens ali eram os demônios, tá? Os demônios daquela época, lá no Egito. Deus, nos 10 mandamentos, o último Deus mandou o quê? O anjo da morte, a morte dos primogênitos. Mas Deus falou o quê para os hebreus? Pitem o batente das suas portas com sangue, porque eu não vou fazer distinção de filho de hebreu e de egípcio. Por quê? Deus ele faz divisão? Deus é mau? Não, Deus olha o ser humano como um todo, como um igual. Aquilo que eu estava falando do rapaz aqui. Entendeu? Não tem diferença nenhuma entre eu e ele. A diferença é as coisas que ele acredita e são coisas ruins. Mas se a escolha é dele, tudo bem. Tá? Voltando. Foi pintado o batente na porta dos hebreus. Os egípcios não sabiam. Se pintassem lá também, os filhos deles não iam morrer. Mas o que aconteceu? O faraó estava desafiando Deus. E ali era um projeto de Deus para salvar toda a humanidade, para mostrar para o faraó e para as outras nações que não existem deuses além dele. O faraó desafiou, não vou libertar ninguém. Veio o anjo da morte e aconteceu aquilo que Deus falou que ia fazer. Matou as crianças. Nós somos de Deus. Um dia nós vamos morrer, pô. Um dia nós vamos morrer. A gente não vai ficar aqui para sempre, não. Tá bom? É um direito. É um direito. Se eu tenho a televisão aqui, ó, ela ficar velha, eu jogar ela fora ou dar para alguém. Entendeu? É uma comparaçãozinha aqui, tá? Nós somos de Deus. Tá? Nós não somos do demônio, de qualquer outra coisa que nos escraviza, que é uma forma de escravidão que o faraó fazia com o povo. Tem que fazer o que eu quero, porque eu sou Deus. E Deus nos dá liberdade para escolher. Para escolher. E Deus não interfere na nossa história, a não ser que a gente deixe ele interferir. Tá bom? Tá bom? Deus não é cruel porque matou as criancinhas, não, igual um monte aí fala. Deus se fez conhecido porque senão nós não teríamos a salvação que é Cristo hoje. Entendeu? O mundo não conheceria e não teria essa oportunidade. Tá bom? Tá bom? O mal não é Deus. E tudo é consequência daquilo que a gente planta. Entendeu? O plantio é escolha, mas a colheita não. Nesse sentido, Crianças garante a existência de todos. Crianças tinham que morrer porque um rei em específico trancou o povo? Vou dar um exemplo. Nós sabemos qual é o melhor ato para a vida daquelas pessoas? Eu e você? Não é essa Quando a gente questão. encerra, Você está usando o espantalho. Não, você está usando o espantalho. Você está usando o espantalho. A questão base é uma. Como que você justifica Deus matar todas as crianças do Egito por conta de um rei? Porque Deus está na Não foram todas, é mentira. eternidade. Aquelas coisas... Você não está me dizendo coisa com coisa. Como assim? Não estou dizendo coisa. Me explica qual é a lógica. Vamos lá. Deus está na eternidade. O que significa Nossa. estar na eternidade? Estar na eternidade é todos os atos, tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente interage. Um dia eu vou morrer. Um dia você, qualquer um vai morrer aí. Entendeu? Eu vou me revoltar por isso? Não. Tá? Se for por causas naturais. Agora, revoltado, indignado, a gente fica quando é por outro tipo de situação, né? Tem muitos que passam pano aí, né? E falam que está certo, sendo que não está. Entendeu? De uma forma ou de outra, com um indivíduo, isso tem efeitos curtos, efeitos temporários e efeitos controlados. Para a eternidade, todos os efeitos são tidos em sua máxima amplitude. Todos os atos eles são considerados em sua plenitude, na sua forma mais absoluta. Isso significa que Deus, ao interagir com os seres humanos, já tem, nesse sentido, toda a misericórdia possível para com todos os seres. Deus é, nesse sentido, bom em todos os aspectos possíveis. Então, quando Deus, por exemplo, mata um indivíduo na Bíblia, esse indivíduo já teve, na existência dele, a mais absoluta, plena e convicta possibilidade de redenção.
E morrer no mundo não implica que ele não foi para o céu. Você não respondeu o que eu perguntei. Hum, Eu não sei como ser mais claro. por favor. Você acha correto que Deus mate todos os filhos primogênitos das pessoas do Egito por conta de um rei? Você acha correto que Deus... Não foram todos os primogênitos do Egito, tá? Não foram, não. Tá? E uma coisa que eu vou te falar. Até mesmo eles não acreditavam na existência de Deus e muitos se converteram. Teve muitos egípcios que foram para a casa de hebreus também. E salvaram seus filhos. Tá bom? Agora, o dono de tudo é Deus. Me revoltando ou não, essa é a verdade. A verdade não é o que eu quero acreditar. Por mais que eu queira acreditar que um pato é um passarinho, o pato nunca vai ser um passarinho. A gente não pode responder uma pergunta com outras. É uma questão bem... né? Até Chaves já explica Eu isso. vou responder. É correto que nós formulemos da seguinte forma. Quando Deus faz dessa forma, ele já está atuando da melhor forma possível. Deus não atua de uma forma que não é a melhor forma possível. Isso significa que esses indivíduos estão recebendo sua parcela da justiça. Esses indivíduos, por exemplo, você não sabe qual é o futuro sobrenatural deles. Por exemplo, é perfeitamente possível que eles estejam na plenitude e na graça. Com certeza, por isso eles tinham que morrer e não viver uma vida, terem Mas uma família, viver uma vida, evoluírem, eu não sei se crescerem, você aprenderem com a palavra de Deus. Eu particularmente me pergunto. Cara, posso ser sincero com você? Eu tenho fé em Deus. Quando Deus quiser me levar desse lugar aqui, que Ele tenha piedade de mim e compaixão de mim, se Ele tendo compaixão de mim, indo para um lugar melhor, tô feliz pra caramba, cara. Por que esse Deus matou essas crianças, ao invés dele arrebatar essas crianças e ensinar a palavra dele? Não, mas Nossa, porque eles iriam morrer, mas eles iriam pro céu. Por que não? Não seria mais válido ensinar essas crianças? Se eles morreram e foram... Você quer o ensinamento de Deus? Você quer? Né? O céu, qual é o seu problema com isso? Não, mas não é questão disso. Não, mas é por isso que não é complicado o que você está disso. colocando. Não O que é. acontece? É lógica. O que acontece? Não é lógico. Claro que é lógica. Presta atenção. É claro que é lógica. Se você não consegue me explicar, você usa que, mas talvez foi melhor assim, entre outras palavras, porque é isso que você está Foi dizendo. melhor assim. Eu tô tentando te convencer que talvez tenha sido melhor assim. Não, mas é que tá. Eu não acho que nenhum Deus possa matar uma criança. Eu não acho que nem Deus. Cara, porque essa revolta toda com Deus nesse episódio do Egito, e revolta nenhuma na época de Jesus, quando o homem, aí sim, não foi Deus, o homem, entendeu? Não matou só primogênito, mataram bebezinhos e crianças abaixo de 2 anos, tentando matar Jesus. Por que essa revolta não é a mesma, não equipara a mesma? Entendeu? Aí eu chego à conclusão que é uma rebelião contra Cristo mesmo. Que no tempo de Cristo aconteceu a mesma coisa, na espada. E na espada, bebê e criança abaixo de 2 anos. Ninguém fala nada, não tem quem atacar, né? Não tem como... A gente só destrói o Ocidente, que foi moldado no cristianismo, atacando o cristianismo. Revoltado, nossa, mataram Deus matou os egípcios. Deus é o dono da vida, cara. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de o porquê de todas as coisas. Agora, por que não a mesma revolta quando o homem fez tudo isso lá no tempo de Jesus? Não eram crianças também? É uma hipocrisia, né, cara? Não eram crianças também? É porque é outro pensamento. É outro pensamento, é outra coisa. Não importa o que é feito, importa quem faz, é por aí. Né?
possa matar uma criança. Por que não? Por que deve matar uma criança? Porque a princípio você defende feminicídio. Como assim? E você defende a morte de criança. Porque se você defende a Santa Inquisição, você defende o feminicídio. Eu já expliquei que Não se mata ninguém. Não se pode matar ninguém. Aí começa, ó. Eu não vou ver esse podcast aqui até o final, mas esse camarada aqui é vitimista pra caramba. Olha a merda que ele falou do outro ali, ó. Porque o outro é cristão, não pensa igual ele. Que o cara essas coisas aí. Maligna aí de hoje em dia. Ô, cara, ninguém é isso não, meu. Entendeu? Não se deve matar mulher, não. Não se deve matar homem. Não se deve matar velho. Não se deve matar criança. Não se deve matar ninguém. O dono da vida é Deus. Não se deve selecionar ninguém, não. Ó. Entendeu? Entendeu? Não tem justificativa para isso. Todos nós somos iguais no olhar dele. Aí tá ofendendo o cara aqui. igreja nesse sentido não mata ninguém. Não, você tá tirando fora a todo momento a culpa da igreja, a culpa de Deus, a culpa de tudo. Mas você não tá respondendo o que eu tô Não, perguntando. eu tô dizendo que Deus, nesse sentido, tem a liberdade, por exemplo, de matar agora. Se Deus quiser Tem me nada, matar amigo. agora... Tem nada. Como assim? Tem nada. Como assim? Eu tava na frente de um pastor ontem. Eu falei pra ele, já que o Senhor está chamando as minhas divindades de demônios e anjos caídos, então remova elas do meu corpo agora. Eu disse pra ele. Ah, mas você tem que chamar a sua entidade aqui. Então eu desafio o teu Deus a chamar essa entidade aqui para que essa entidade saia do meu corpo. Mas a entidade está sendo removida pela razão nesse sentido. Aonde A ela foi razão removida? nesse sentido. Aonde ela foi A removida? razão nesse sentido. Eu ser um instrumento para chegar à verdade. Jesus Cristo se identifica como a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu estou te aproximando da verdade, por exemplo, quando eu estou te afirmando uma coisa, e você, por exemplo, vê, pô, talvez eu não saiba tanto assim desse assunto. Talvez, quando eu estou debatendo, eu preciso recorrer a um documentário que eu não vi muito bem como é sendo feito, Mas ou não é então essa quando questão. eu me deparo com a questão de que eu não tenho uma teologia tão forte, o que Mas não é acontece? essa questão, Você amigo. está sendo iluminado nesse sentido Não pela é essa, verdade. não é essa questão, Você amigo. sabe nesse sentido, enquanto ser ente de razão, Não é. que aquelas coisas, elas se colocam como Não. uma força objetiva. Não é essa questão. O objetivo está bem longe do que você está dizendo. Hum. Você está contando contos de fadas aqui. Certo. Qual ponto de fato? Como, por exemplo, que as crianças que morreram foi bom. O que eu estou dizendo é, Deus faz as coisas que faz, sempre buscando a máxima misericórdia. A máxima E se, Deus é ruim, Jesus é ruim. E esse cara que mataram as crianças lá, queria matar Jesus? Meu Deus, sem comentário. significa, um exemplo muito simples. Então, assim, Se tá. eles estão em Dois visão pesos, beatífica, se duas essas crianças, medidas, por ó. exemplo, estão salvas. Dois pesos, duas Agora essas medidas, crianças né? estão salvas, as crianças estão na visão beatífica, Pergunta para na todos os máxima pais. plenitude. Pergunta para todos os pais do mundo se eles preferem que seus filhos morram para estarem salvos com Deus. Eu tenho 2 filhos. E eu Você tenho gostaria? absoluta e Então, plena então convicção ok. de Então, que se eu ok. tivesse certeza Me diga. de que eles estão em visão beatífica e que eles serão salvos, Você gostaria eu que eles preferia morressem fossem agora? salvos. É claro. Ótimo. Perfeito. Morrer é Cristo. Perfeito. Então você está me dizendo que se você tiver certeza que seus filhos vão para o céu, Pô, melhor do que você isso gostaria que aqui. eles morressem hoje. O mundo tá virando um inferno, pô. Maravilha. Porque Com o um céu, lugar pra mim, tranquilo, pra pô, mim, tá e leve, que muito Pra felicidade. mim, a tua resposta tá ótima. Eu mesmo agora, se eu tivesse a plena e absoluta, por exemplo, martírio. Quando você morre em Me nome do nosso desculpa, Senhor, pessoal, mas eu tenho um filho de 2 anos e meio e eu daria a minha vida 1000 vezes por ele. Eu jamais cogitaria qualquer divindade, qualquer Deus, qualquer energia tirar a vida do meu filho. Mas por quê? Eu preferia que tirasse a mas minha. essa é a questão, porque você, quando você enxerga a ideia de Você morrer, gostaria agora, Você você enxerga faz parte do tudo. debate, você pode dar uma Não, opinião? não posso. entre Na nós? verdade, eu ia dizer que a gente está com um problema aqui. Uhum. Que o debate começou com Inquisição, aí passou para Mas é livre. Bíblia, cristão e tudo mais. Mas é pra ser livre, não é? Sim, mas aí eu tô falando que a gente poderia separar melhor os blocos. Só isso que eu tô querendo pontuar. eu concordo. Só Para pra dar um corte melhor. Então volta. É isso que ele está dizendo, para a gente Pra ver o gente, seguinte, que aí chega num assunto, muda muito rápido, não dá Sim, tempo de aí fica aprofundar, não dá Então- tempo de então pergunta e vai. resposta. Então Mas volta assim, eu volta acho que a pra pergunta que Inquisição. ele fez é Não, mas agora ele todo chegou. católico responderia a mesma coisa. Não, mas Não. vamos lá. Ele Não. chegou num ponto. Ele chegou num ponto. Não, amigo, desculpa. Eu te apresento Ué? muitos católicos que vão te dizer não, prefiro que meu filho tenha uma vida, até porque se Deus deu livre escolha para ele, etc, e por aí vai, como vocês acreditam, que o filho tivesse a vida longa.
Isso pode ter certeza Então, absoluta. mas ter a vida longa, do ponto de vista do católico, tudo que a gente faz aqui só é relevante do ponto de vista da nossa própria alma. Tudo que eu estou fazendo só é bom ou ruim do ponto de vista da minha própria alma e da minha Mas relação com Deus. você me dizer que se esse Deus que você acredita ter garantido um espaço no céu... Esse não. É o verdadeiro. O único que se prova é esse aí que você está falando. O único. Mas nenhum. Esse tem prova. O resto são demônios. Os deuses dos pagãos são demônios. Ouviu? Não existe outro não. Entendeu? É a mesma coisa que as pessoas de hoje em dia falam aí. A sua verdade. A verdade se impõe. Você aceitando ou não, uma hora ela aparece e não tem como contestar. Entendeu? Seu filho, que você prefere que eles morram agora, Então, tem lógica nenhuma. é porque viver agora é viver sob sofrimento. Não. E viver na plenitude é necessariamente Não. superior, claro. Não, claro que Você não. prefere o bem ou o mal pro seu filho? Eu prefiro que o meu filho tenha suas escolhas. Eu prefiro ensinar os meus filhos as boas escolhas. Mas e as se ele boas- tomasse as- só as boas escolhas? as Você não tem boas preferência? práticas, não necessariamente, porque a vida não é assim. A vida é feita de tombos, de tropeços, para que nós possamos ter um caráter, uma Para ter uma personalidade, apreciação maior. não para ter um aprendizado. Eu não acredito que a vida tenha que ser de plenitude. Eu acredito que a vida é para ser vivida. E nós estamos aqui para aprendermos a evoluir da forma que for necessária. Por isso, eu jamais diria isso, que eu preferia que meu filho morresse hoje se eu tivesse a garantia que ele estivesse no céu. Nunca diria Mas e isso. se nós estivéssemos diante da maior evolução possível que pode ser feita? Qual é a maior evolução possível? A maior evolução Até porque, é a plenitude máxima. até porque Não, não, aí que tá. Eu não me baseio. Eu sou um espiritualista, sou um bruxo, mas assim, eu não me baseio em situações ilusórias. Tá? Então, eu não me baseio em hipótese. Certo? Eu prefiro e opto muito mais por ir nos fatos do que propriamente ir em argumentos que se for, que isso, que aquilo. Eu não tenho como acreditar que Deus é tão manipulador e... Tchau. Acabei aqui. Até o próximo vídeo, tá? Se gostou, se inscreve no canal aí, tá bom? Dá um like, por favor, caso você queira e se puder. E muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo.